Bom, nós cantamos muito sobre o Espírito Santo, falamos muito sobre ele, e sempre é uma alegria nós estarmos na presença dele, é ou não é verdade? Mas às vezes a gente fala tanto dele, tanto do Espírito Santo, mas muitas vezes parece ser algo distante do nosso coração. Às vezes nós falamos sobre algo que nós não vivemos. E essa série que nós estamos conversando e falando aqui ao longo desse mês de fevereiro, o pastor Lúcio começou semana passada falando sobre isso, sobre o fogo do Espírito Santo, e nós vamos continuar essa caminhada, conhecendo um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, conhecendo mais da pessoa do Espírito Santo. E você já deve ter visto, talvez, em vídeos, em cultos, as manifestações do Espírito Santo. Você já deve ter, até mesmo num tempo muito distante, experimentado, ou recentemente experimentou algo do Espírito Santo. E nunca é demais nós conhecermos mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas o problema é que muitas vezes tem gente que negligencia demais o Espírito Santo. Ou tivemos uma experiência lá atrás e a partir disso não vivemos algo novo nele, ou até mesmo nunca vivemos e negligenciamos ele, pelo simples fato de acharmos que o Espírito Santo talvez não seja bíblico. Ou talvez seja até mesmo uma rixa teológica. Poxa, quem é muito cheio do fogo do Espírito Santo não é muito conhecedor da palavra, e a gente entra nos enganos que Satanás coloca na igreja e a gente acha que está tudo certo. Mas nós precisamos entender, e vamos ver biblicamente essa noite, o quanto o Espírito Santo está inserido na Bíblia e o quanto nós, como igreja, precisamos viver o Espírito Santo todos os dias, amém? Não só como igreja, mas também como indivíduos, como filhos de Deus. O Espírito Santo foi aquele que começou a igreja. Então não tem como desvincular o Espírito Santo à palavra, porque o Espírito Santo faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho Jesus e Deus Espírito, o Espírito Santo. O interessante é que em Gênesis, capítulo 1, verso 2, o Espírito Santo já aparecia na criação. A palavra diz: a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face, sobre a superfície das águas. Então o Espírito Santo de Deus já estava, ele já existia, ele já estava no momento da criação. Então por que ao longo dos anos, por que ao longo do processo, muitas vezes nós negligenciamos isso? Nós achamos que o Espírito Santo é só um arrepio, é só um mover, é só um cair no chão, e muitas vezes nós rebaixamos até o Espírito Santo e levamos ele a isso, achando que o Espírito Santo é só um movimento, ou é só um cair no chão. Mas a principal função do Espírito Santo não é apenas fazer você cair, mas é você levantar de uma forma diferente. O Espírito Santo de Deus está com uma função em nós desde a criação, que é manifestar a glória do Pai sobre nós. E nós vemos isso quando a igreja nasceu. A igreja, quando ela nasce no Espírito, ela se sustenta no Espírito, e até hoje é assim. Então nós vemos ao longo de Atos o quanto o Espírito Santo vai trabalhando ao longo da palavra, isso no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento, o quanto o Espírito Santo é de extrema importância e é fundamental na vida da igreja. Então nós de forma alguma não podemos negligenciar isso. O Espírito Santo é a igreja tem que estar inserida junto do Espírito Santo. E quando recebemos a Jesus e deixamos Ele ser o Senhor das nossas vidas, nós já somos selados pelo Espírito. Olha o que fala lá em Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Quantos foram selados pelo Espírito aqui? Amém? Então quando você entregou a sua vida para Jesus, você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi selado pelo Espírito Santo. Agora você é propriedade exclusiva do Deus eterno. Foi um selo que você recebeu do Espírito. Por isso o Espírito Santo precisa estar inserido em nós e também na vida da igreja.
Interessante que lá em João capítulo 14, versos 16 e 17, Jesus promete o Espírito Santo. Diz assim no verso 16: e eu pedirei ao Pai e lhes darei outro Consolador, que nunca os deixará, é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem. Quantos conhecem aqui? Vocês conhecem, pois ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. Olha só que presente poderoso. Jesus nos deixou o Espírito Santo. E muitas vezes nós deixamos isso de lado, negligenciamos isso. Damos importâncias para tantas coisas e deixamos isso de lado. E o Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida digna diante de Deus, uma vida santa diante de Deus. Olha o que fala lá em João 14 também, agora no verso 26. Mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida santa em Deus. E talvez você pense, poxa, como viver uma vida santa, como viver em santidade em Deus? Talvez porque você esteja negligenciando o Espírito Santo. Somente Ele pode nos ajudar a viver uma vida santa diante de Deus. Somente Ele pode nos ajudar e nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. O próprio Jesus falou isso. Então, se Ele está falando, por que nós deixamos tanto de lado o fogo do Espírito Santo? Não existe vida cristã plena sem o Espírito Santo. Mas afinal, por que o Espírito Santo nos foi dado? 2 Coríntios 3,18 diz, para sermos parecidos com Jesus. Olha só o que ele fala, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Foi por isso que o Espírito Santo foi nos dado, para sermos mais parecidos com Jesus. Por isso, sem o Espírito Santo é impossível nós sermos parecidos com Jesus. Porque o Espírito Santo vai nos mostrar tudo aquilo que Jesus fez. O Espírito Santo vai nos lembrar tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Ele nos ensinou. Então foi para isso que o Espírito Santo foi nos dado, para sermos mais parecidos com Jesus, para termos o caráter de Cristo. Agora você entende quando a gente coloca na mente que o Espírito Santo é só rodar, é só arrepio, é só bater cabeça, é só cair. Você entende como a gente resume o Espírito Santo a quase nada quando a gente pensa que é só isso? Sendo que é muito mais relevante nós sermos parecidos que Jesus do que cair no chão. É muito mais importante para Deus, é muito mais primordial para o Senhor que eu e você sejamos parecidos com Jesus, nosso irmão mais velho. Por isso o Espírito Santo foi nos dado, para sermos a imagem e semelhança de Cristo. Por isso precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo também foi nos dado, como fala lá em Atos 1:8, como está sendo ministrado ao longo dessa série, para sermos testemunhas de Jesus, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Você só vai ser testemunha de Cristo nessa terra com o fogo do Espírito Santo. Foi para isso que o Espírito Santo foi nos dado. Em Atos 1:8 fala, para sermos minhas testemunhas, para serem minhas testemunhas. Foi justamente para isso. O Espírito Santo também foi nos dado para continuarmos o ministério de Jesus nessa terra. Lucas 24:49 diz, eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Agora você imagina os discípulos, os apóstolos ali reunidos. Todos com muito fervor no coração, para pregar aquilo que eles aprenderam de Jesus. Mas Jesus fala para eles, esperem, aguardem em Jerusalém, até que venha do céu revestimento e poder e autoridade do alto. Jesus sabia que aqueles discípulos eram discípulos,
Mas agora, com o fogo do Espírito Santo, eles se tornam apóstolos. Porque discípulo é aquele que segue, apóstolo é aquele que envia. Agora eles mudaram pelo simples fato de terem uma experiência com o fogo do Espírito Santo. O interessante é que na palavra não diz que eles caíram, que eles sentiam arrepio. Não foi isso. Eles foram capacitados com graça e com poder do alto para pregar o Evangelho, para continuar aquilo que Jesus começou. Então olha a importância do Espírito Santo para cada um de nós. Mas ok, agora eu quero trazer um paralelo da importância do Espírito Santo para a igreja, e depois eu vou trazer o Espírito Santo para mim e para você. A gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Mas como o Espírito Santo age na vida da igreja? A igreja, vamos ressaltar bem aqui, a igreja não é estrutura, amém? Quando eu falo igreja, somos eu e você juntos. Eu não sou igreja sozinho, nós somos igrejas. Nós somos igreja. Então eu entendo que é importante, extremamente fundamental, o Espírito Santo se mover entre nós. E na vida da igreja primitiva, a partir de Atos, nós começamos a ver o Espírito Santo agindo em cada momento, em cada situação. E muitos desses momentos se assemelham aos nossos momentos hoje. Então nós vemos o quanto o Espírito Santo é fundamental nesse processo. O livro de Atos não começa como uma estratégia, ele começa com uma promessa. Jesus não disse, ide, depois estuda, organiza, depois de planejar, depois de você ver como foi. Não. Jesus não disse isso. Jesus não falou, vai depois que você estudar as coisas, depois de se planejar, não. Ele falou, vai depois que o Espírito Santo descer. Jesus podia falar várias ordens para os apóstolos. Mas ele falou, vai para Jerusalém, espera aqui, espera lá, fica tranquilo, busca o Senhor até descer poder e autoridade do céu, até o Espírito Santo descer. A igreja não nasceu de um plano humano, ela nasceu de um mover do Espírito. A igreja não nasceu com estratégias humanas, mas ela nasceu através de um mover do Espírito. A igreja, ela nasceu através de um modelo totalmente focado no sobrenatural. A igreja nasceu no momento onde eles menos esperavam, afinal eles só tinham uma promessa, que iria descer o Espírito Santo, eles não sabiam como isso ia acontecer. Eles simplesmente estavam sentados, reunidos, ali louvando, orando, aguardando que descesse do céu poder e revestimento do céu, do alto. Então quando eles compreenderam isso, isso foi muito explosivo. Então a igreja nasce a partir disso. Então esse livro de Atos, ele nos ensina que a igreja nasce do Espírito, ela cresce pelo Espírito, mas ela persevera pelo Espírito. A igreja, ela nasce pelo Espírito, ela cresce pelo Espírito e ela persevera pelo Espírito. Então o Espírito Santo que move a igreja. Em Atos 2, verso 1, nós temos um ponto aqui, quando o Espírito Santo habita na igreja. Em Atos 2, verso 1 diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Aqui é o nascimento da igreja. O interessante nessa passagem é que o fogo, ele não desce sobre o templo. O fogo, ele não desceu sobre as estruturas, ele desceu sobre pessoas. Porque a igreja fala de pessoas, não de estruturas. Então o revestimento, o poder do alto veio para as pessoas, veio para mim e para você. Porque Deus não mora em edifícios, Ele habita em gente. Deus não mora em estruturas, Ele mora em pessoas. Por isso o Espírito Santo desceu sobre eles. Deus não procura templos para visitar, mas Ele procura vidas para morar. Então a nossa vida não pode ser um lugar de visitação do Espírito, mas morada dEle.
Quem visita, entra, visita e vai embora. Mas quem habita, fica. Quem habita, transforma, cura, sara, nos faz mais parecidos com Cristo. Por isso o Espírito Santo é tão importante. No Antigo Testamento o Espírito vinha sobre. Agora em Atos o Espírito passa a habitar em mim e em você. Agora o Espírito Santo começa a habitar em nós. Em 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito Santo de Deus está em nós, amém? Uma casa, ela pode ser linda. Você já viu alguma casa bonita que você passou assim e falou: nossa, que casa linda. Queria ter uma casa dessa, olha que estrutura. Mas talvez você não conheça ela por dentro. Aí quando você entra, a casa está tudo destruída. Parece estar abandonada há 10 anos. Por isso não adianta a gente ter cara de crente, jeito de crente, fala de crente, se a gente não tem o Espírito Santo. Senão a gente só vai ser um rostinho bonito no meio da igreja. Galera falando, ó. Fala, Deus. Então só rostinho bonito, cara de crente a gente é bonito, não é? Cara de crente a gente se arruma, se perfuma, vem pro culto todo bonitinho. Mas o Espírito Santo de segunda a sexta, onde fica? O Espírito Santo queimando o nosso coração, como nós acabamos de cantar, ele queima todos os amores desse mundo. Todos os amores, toda aquela bagunça que a gente viu ontem e hoje no centro. A paixão do verdadeiro cristão que é cheio do Espírito Santo não mora mais ali nesse lugar. A paixão de quem é cheio do Espírito Santo é estar na casa do Pai, habitando na presença do Pai, conhecendo o Pai, se aprofundando mais em conhecer a palavra, em orar, em entrar entre irmãos. Essa é a paixão de quem é cheio do Espírito Santo. Essa é a paixão que move quem é cheio do Espírito Santo. Não basta estar no culto, é preciso estar cheio do Espírito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, se em algum culto nós chegarmos aqui sem a presença do Espírito Santo em nós, sem esse fogo, sem essa paixão, sem essa sede de estar na presença dEle. Em Atos 13:2, nós vemos mais uma interferência do Espírito Santo. E nós vivemos isso aqui há um tempo atrás, eu vou exemplificar já para vocês. Mas em Atos capítulo 13, verso 2 diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Aqui o Espírito Santo guia as decisões da igreja. Olha o que o Espírito Santo faz. Depois deles orarem e jejuarem, o Espírito Santo disse: separem agora Barnabé e Saulo. Separem agora e os enviem. E eles oraram, colocaram a mão sobre eles e os enviaram. O Espírito Santo participando das decisões da igreja, e nós vivemos isso aqui. Quantos lembram que para nós decidirmos para comprar esse prédio, nós se unimos à igreja por uma semana aqui, todos os dias, de segunda a sexta, para orar, para ouvir a voz do Espírito, qual era a vontade do Espírito Santo para nós como igreja. E nós ouvimos a voz dele, estamos aqui, amém? Isso foi só um exemplo, mas em todas as decisões, o Espírito Santo precisa ser o norte da igreja. Ele precisa ser a nossa decisão, ele precisa ser a voz que irá decidir no lugar da igreja. Por isso uma igreja ela não se sustenta sem a voz do Espírito Santo. Ela não permanece, porque foi o próprio Espírito Santo que acendeu a chama para o início da igreja em Atos. Por isso que uma igreja ela não se sustenta sem o Espírito Santo. Ela não avança sem o Espírito Santo. Por isso que para a igreja, o Espírito Santo fala, a igreja ouve e a missão acontece. Quando o Espírito Santo falou, a igreja ouviu e a missão aconteceu. Compramos esse prédio. Eu poderia citar vários exemplos aqui, porque nós somos uma igreja para glória e para
Graças a Deus por isso. Nós somos uma igreja que escuta a voz do Espírito Santo. Por isso nós estamos aí, com a graça e misericórdia do Senhor. Mesmo dentro de tantas falhas e limitações nossas, mas nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Nós como igreja. Então toda decisão da igreja precisa ser pautada pela voz do Espírito Santo. Uma igreja que não ora, ela decide sozinha. Nós tivemos aqui na sexta-feira com os jovens e adolescentes uma vigília. Nós começamos meia-noite não, começamos 10 horas, fomos terminar quase 3 horas da manhã. Depois, às vezes, o pessoal vem perguntar, poxa, que legal o ministério, né? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Está em segredo, irmão. Só orar. Vamos orar junto. Vamos ouvir o que o Espírito Santo tem para nós. Vamos ouvir o que o Espírito Santo quer de nós nessa temporada, nessa estação, nesse ano. Se você começou o seu ano e não ouviu a voz do Espírito Santo, ainda dá tempo. Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim esse ano? O Espírito Santo faz isso. Há decisões que não se resolvem com lógica, mas só com o joelho no chão. Há decisões que nós precisamos tomar que não adianta ter lógica. Que se nós formos procurar a lógica humana, não vai dar certo. Tem decisões da nossa vida que é só com o joelho no chão, é só com o auxílio do Espírito Santo. Só Ele pode resolver. Só Ele pode cuidar das minúcias da nossa vida, das complicações que nem nós conseguimos resolver. Por isso, o Espírito Santo é tão importante na vida da igreja. Mas ao ouvirmos a voz do Espírito Santo, precisamos discernir a voz. Porque nem toda porta aberta foi o Espírito Santo que abriu. E aqui mora um segredo. Nem toda porta aberta é o Espírito Santo que está abrindo, viu? Então por isso é importante nós ouvirmos a voz dele. O Espírito não apenas envia, mas ele também impede de nós avançarmos. Por isso nem toda porta aberta vem dele. Por isso, muitas vezes, a porta fechada vem do Espírito Santo. Porque o não do Espírito Santo não é rejeição, mas é livramento. O não do Espírito Santo é livramento para nós. Então nós começamos com o raciocínio de colocar o Espírito Santo apenas em momentos de arrepio. Olha só aonde nós avançamos. Eu poderia falar a noite inteira sobre o Espírito Santo aqui, mas nós não temos tempo para isso. Mas olha a importância do Espírito Santo para a igreja. O Espírito Santo para nós. Um outro ponto, o fogo do Espírito Santo gera comunhão e generosidade na igreja. Em Atos 2:42 vai contar um pouco sobre isso. Olha o que diz lá em Atos 2:42. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha como é que era o estilo de vida dos apóstolos. Então o Espírito Santo gerava comunhão entre eles e generosidade. Eles se reuniam todos os dias, partiam o pão junto, vendiam as suas propriedades e distribuíam para aqueles que mais necessitavam. Isso fala também lá em Atos 4:32, diz assim: todos os que creram estavam unidos em um coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Então olha o que o Espírito Santo gerou nesses homens. Olha o que o Espírito Santo gera numa igreja. Por isso uma igreja não se sustenta sem o Espírito Santo. A igreja só é generosa por causa do Espírito Santo. A igreja só fala de Jesus
por causa do Espírito Santo. A igreja só avança por causa do Espírito Santo. É claro na palavra que ele tinha simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Hoje nós multiplicamos igreja por causa do Espírito Santo. Hoje nós estamos com 2 cultos por causa do Espírito Santo. Eu lembro lá atrás, quando nós começamos, há mais ou menos 10 anos atrás, trabalhar com jovens e adolescentes, nós começamos com uma célula de 12 adolescentes. Hoje tem culto que nós batemos 170 jovens e adolescentes aqui. Me pergunta qual foi a estratégia? O Espírito Santo. É Ele que faz. É Ele que faz. A nossa função é simplesmente obedecer a palavra dEle. Obedecer a palavra de Deus, que Ele vai fazer o resto. Então, por isso o Espírito Santo é tão fundamental. Onde o Espírito governa, o ego perde espaço. É isso que nós vemos aqui nesse texto. Todos vendiam as suas propriedades e dividiam para aqueles que mais necessitavam. Porque o Espírito Santo é que governava. Quando o Espírito Santo governa, o ego vai embora. Não existe ego, não existe o eu, não existe orgulho. Porque o Espírito Santo está governando. Então, quando o Espírito Santo governa, o ego vai embora. Por isso, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não é tomada de vaidades, mas ela é tomada de uma paixão, de um fogo sobrenatural do Espírito. Por isso os dons e as manifestações do Espírito Santo é apenas um start daquilo que Ele vai fazer. Que a principal evidência do Espírito Santo não é quando você cai, é quando você levanta. É um caráter transformado, uma vida mudada. E assim é na vida da igreja. Assim é que o Espírito Santo vai sustentando a igreja. Quem é cheio do Espírito Santo no culto precisa ser cheio do Espírito Santo ao longo da semana. Não posso cantar, gritar, falar alto aqui, enfim, fazer o que faz aqui na igreja, sendo que na segunda-feira, na terça-feira eu não consigo falar de Jesus para meu colega de trabalho. Um coração apaixonado, um coração cheio do Espírito Santo não consegue se conter, não consegue não falar do grande amor da vida dele, não consegue chegar no seu local de trabalho, não abrir a Escritura e não falar alguma coisa, não falar o que está falando no seu coração. Por isso o avivamento não é barulho, mas o avivamento é mudança de vida. Por isso o Espírito Santo vai muito mais fundo na vida da igreja. O Espírito Santo vai muito mais profundo, transformando as pessoas, para que a igreja cresça, para que o Senhor acrescente e para que o reino expanda, para que a glória de Deus seja manifesta, para que o nome de Deus seja exaltado. É por isso que o Espírito Santo precisa habitar e mover-se dentro da igreja. Fala para a pessoa que está ao teu lado aí, o Espírito Santo precisa estar no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos entender um pouco mais o que o Espírito Santo gera no individual. Citei alguns exemplos aqui, como o Espírito Santo agiu na igreja primitiva. Lá na igreja, quando começou lá em Atos. Agora eu vou falar um pouquinho de como Deus, como o Espírito Santo foi revelado a alguns homens, a algumas pessoas, e como o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida, amém? Se você olha ao longo das Escrituras de Gênesis e Apocalipse, Deus sempre usa de uma forma sobrenatural para se manifestar. Antes de qualquer missão, Deus usa o sobrenatural para encorajar alguém, amém? Quantos lembram aqui da história de Moisés? Moisés estava no deserto, de repente, uma árvore começou a pegar fogo na frente dele. Daí você fala, não foi tão sobrenatural assim, né? Afinal tem queimada na Amazônia, em tudo quanto é lugar. E aí o fogo pegava ali, mas a árvore não queimava. Que estranho isso. De repente, Deus começa a mostrar o teu sobrenatural ainda na vida de Moisés, fazendo com que o cajado de Moisés virasse cobra. Virou cobra, ok. De repente virou cajado de novo. Sobrenatural. O Espírito Santo já agindo. De repente, para encorajar ainda mais Moisés, a mão de Moisés ficou leprosa e depois se curou sozinha. Então Deus começa a usar o sobrenatural através do seu Espírito para encorajar pessoas, para trazer uma missão muito maior. Por isso que o Espírito Santo nos é dado, hoje sempre será nos dado, enquanto nós estivermos nessa terra, Deus disponibilizou isso para nós, justamente para nós cumprirmos a vontade dele, não a nossa. Então quando a gente entende isso,
a gente começa a ter uma visão muito mais clara do que o Espírito Santo pode fazer na minha e na sua vida. Interessante que na vida de um homem em Atos, nós vemos como o Espírito Santo agiu na dor dele. Quantos aqui estão passando por problemas e dificuldades? O Espírito Santo também quer agir nisso. Está passando por problema, por dificuldade, por situação difícil? O Espírito Santo de Deus quer agir no teu problema. Lá em Atos capítulo 7, verso 55, conta a história do primeiro mártir da palavra, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita do Pai, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. No momento mais difícil de Estevão, onde ele estava pronto para ser morto, ele viu os céus abertos, e a palavra disse que ele estava cheio do Espírito Santo. Irmão, o que é o meu, o que é o seu problema perto de um problema desse? Alguém aqui já foi ameaçado a ser apedrejado por causa de Cristo? Acho que ninguém, né? Mas ele teve uma das melhores visões dessa face da terra. Ele viu o céu aberto, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Estevão vê o céu aberto. A alegria do Espírito não depende das circunstâncias. Ele estava numa circunstância de dor, de sofrimento. Ele sabia que ele iria morrer, mas mesmo assim, cheio do Espírito Santo, ele teve uma das melhores experiências da vida de um ser humano, de ver os céus abertos e de ver Cristo Jesus sentado à direita do Pai. Ele viu o Mestre, ele viu aquele que ele ouviu os ensinamentos, que ele começou a acompanhar, que ele estava junto dos apóstolos. Imagina os apóstolos sempre falando para ele: Estevão, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, contando os milagres de Jesus. Agora não só ouvia, agora ele viu Jesus. No momento de morte, no seu leito de morte, prestes a morrer pela causa de Cristo, ele teve uma visão sobrenatural. O Espírito produz esperança. O sofrimento presente não anula a glória futura. Então o sofrimento que Estevão estava sofrendo naquele momento não anulou a glória que ele teria daqui a um tempo, de estar junto com o Mestre no céu. Por isso aquele sofrimento produziu esperança no coração dele. Produziu uma fé, uma esperança de que um dia ele iria estar na glória com o Pai. Nem sempre temos, meus irmãos, tudo resolvido na nossa vida. Nem sempre. Sempre vai ter umas coisinhas fora do lugar que a gente precisa resolver. Mas sabe qual é a diferença de quem é cheio do Espírito Santo? Mesmo em meio à dificuldade, um monte de coisa para resolver, um monte de BO para resolver, nós temos paz no coração, porque nós sabemos quem está à frente de tudo. Nós sabemos que aquele que nos ama, aquele que é poderoso, aquele que tem o universo na palma de suas mãos, está na frente de todas as coisas. Por isso o Espírito Santo precisa habitar em nós, o Espírito Santo precisa agir em nós de uma forma sobrenatural. Em Romanos 8, 26 diz assim: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Quando a dor tira até as nossas palavras, o Espírito Santo nos sustenta o nosso coração e intercede por nós. Por isso mesmo, em meio à dor, quando faltam as palavras, o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo, ele entra exatamente onde a nossa fraqueza termina. Ele entra exatamente onde a nossa fraqueza começa a aparecer, aí ele aparece. Em Salmos 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem tem o Espírito pode chorar uma noite, mas tenha certeza que o refrigério vem logo. Que o refrigério vem pela manhã. Então a alegria do Espírito, ela produz isso. O Espírito Santo nos capacita para cumprir o propósito. Eu queria trazer uma outra pessoa, um outro homem,
que viveu isso na pele. Como eu acabei de falar aqui, quando Deus quer fazer algo, Ele usa do seu poder, Ele usa do seu espírito para mostrar e para encorajar. E foi assim também com Pedro. Lá em Lucas capítulo 5, verso 10, não precisa abrir, eu vou contextualizar aqui de uma forma bem rápida, porque o texto é longo. Em Lucas capítulo 5, verso 10, Jesus diz a Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Foi o primeiro encontro que Jesus teve com Pedro. O interessante é que Pedro recebe essa palavra. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Pedro recebe uma palavra de Jesus, recebe uma promessa de Jesus. A partir de hoje, você será pescador de homens. E talvez, eu e você, talvez você tenha uma palavra no teu coração que você recebeu há muito tempo. Mas talvez quando você recebeu essa palavra, você falou: tá, Deus, mas como que isso vai acontecer? E aí Pedro recebeu essa palavra e começou a caminhar com Jesus. Pedro presenciou todos os milagres de Jesus. Pedro estava muito próximo. Pedro era do ciclo íntimo de Jesus. Então Pedro começou a caminhar com Jesus e teve aquela história, aquela passagem do Evangelho, onde Pedro até chegou a caminhar sobre as águas indo ao encontro de Jesus. Vamos ler esse texto? Mateus 14, 29. Mateus 14, 29, final, ele diz assim: então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: olha o que Jesus disse para Pedro, meu irmão: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então vamos lá. Olha a confusão na cabeça de Pedro agora. Pedro recebeu uma palavra: você será pescador de homens. Agora Pedro recebe uma palavra de Jesus: Pedro, você é um homem de pouca fé, por que você duvidou? Olha a confusão. Aí Pedro continua a caminhar com Jesus. Pedro começa a ver as pessoas sendo transformadas através da vida de Jesus. Aí de repente Jesus é crucificado, e toda a história você já conhece. Eu vou resumir aqui porque a gente não tem muito tempo. E aí Pedro é aquele que nega Jesus 3 vezes. Pedro é aquele que tinha uma palavra. Pedro é aquele que foi chamado de homem de pouca fé. E agora Pedro nega Jesus. Talvez você esteja pensando: Pedro está no fundo do poço. Então já era. Tudo aquilo que Jesus havia prometido para Pedro não aconteceu. Pescador de homens, não aconteceu. Muito pelo contrário, Pedro se tornou um homem de pouca fé. E de repente Pedro nega Jesus 3 vezes. E aí Jesus é crucificado, Jesus ressuscita ao 3º dia. E agora a gente vai lá para João capítulo 21. Porque nesse João capítulo 21, nesse capítulo, todo aquele primeiro encontro de Jesus com os apóstolos e com Pedro, com os discípulos e com Pedro, lá na praia onde Jesus falou para Pedro: Pedro, você será pescador de homens agora. Só que de repente Jesus é crucificado, Jesus ressuscita ao 3º dia, e aí pensa nos discípulos meio perdidos. Bom, nós paramos de pescar, fomos atrás de Jesus, de repente Jesus morreu, ressuscitou, e agora? Vamos voltar a pescar, a gente precisa ganhar dinheiro. E aí em João 21, mostra quase exatamente igual ali a cena do primeiro encontro de Jesus com Pedro. Jesus encontra todos esses homens na praia de novo, fazendo aquilo que Jesus já falou para eles não fazerem mais. Olha só. Jesus deu a palavra para Pedro. Aí agora ele encontra Pedro na mesma situação, pescando. E aí no final do texto, Jesus chama Pedro novamente e restaura o chamado de Pedro. Agora no verso 15 de João 21 diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele novamente respondeu a Jesus: sim, Senhor, você sabe que eu te amo.
Então vá, pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Então ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Então Jesus responde: então vá e cuide das minhas ovelhas. Aqui Jesus estava reafirmando o que ele já havia falado para Pedro. Aqui, em outras palavras, Jesus está falando: Pedro, não te chamei para isso. O que aconteceu? Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para você pescar homem, não peixe. Então Pedro tinha uma palavra, mas havia se esquecido dela. E talvez essa noite você tenha uma palavra. Você tem uma palavra e daqui a pouco a gente vai ver o que falta para essa palavra se cumprir. Porque a gente começa a olhar: poxa, então Pedro largou tudo. Então tudo aquilo que Pedro viveu, então foi uma mentira. Mas não, era tão verdadeiro, que Pedro, ao encontrar Jesus de novo, Pedro daí não pensou duas vezes: não, realmente agora eu vou pescar homens, não vou mais pescar peixes. Então Pedro começa a obedecer aquilo que Jesus havia falado. Ele se reúne novamente para viver aquilo que Jesus havia falado para eles. Talvez você tenha uma palavra essa noite, que você não sabe nem como viver e para onde começar. Mas o Espírito Santo de Deus pode destravar tudo isso na sua vida. E foi assim na vida de Pedro. Se a banda puder subir para a gente ir encerrando. Olha o que acontece agora lá em Atos, capítulo 1, verso 4. Em Atos nós vemos Pedro junto com os outros discípulos, obedecendo a ordem para ficar em Jerusalém, até que viesse do alto poder do Espírito Santo. Então agora os apóstolos estão em Jerusalém, obedecendo a ordem do Senhor, esperando ser revestido do poder do alto. Porque agora Pedro entende que ele precisa algo a mais para viver aquilo que Deus falou para ele. Agora, para aquela palavra se cumprir, Pedro entende que precisa começar a obedecer. Então na sua vida provavelmente seja assim: você já recebeu palavra, o que falta é obediência. Você já recebeu palavra, você já recebeu palavras proféticas sobre a sua vida, agora falta obedecer. Talvez você seja como Pedro, lá na praia, fazendo aquilo que Deus não mandou você fazer. E aí falta um passo teu de você começar a obedecer. E agora em Atos 2, o Espírito Santo pousou sobre eles, dando graça, poder e autoridade para o cumprimento do propósito. O mesmo Pedro que foi chamado de homem de pouca fé, o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, é o mesmo Pedro que esqueceu da palavra que recebeu de Jesus e voltou a pescar peixe, é o mesmo Pedro que agora em Atos 3 se levanta e começa a pregar o Evangelho, e a palavra vai dizer que mais de 3.000 almas se converteram a Cristo. É o mesmo Pedro. A diferença é que agora ele mudou de atitude. Agora ele não foi mais pescar homens, agora ele obedeceu. Não foi mais pescar peixes, agora ele obedeceu. Agora ele ouviu a voz do Espírito. Foi revestido do poder e autoridade. Depois do revestimento de Pedro, vidas foram alcançadas. Talvez você precise essa noite de um revestimento maior do alto. Um fogo, uma chama acesa no Espírito Santo, para você ganhar a sua casa para Cristo. Talvez você, mulher, está aqui, mas sem o seu marido. Talvez você, marido, está aqui sem sua mulher, sem seus filhos. Eu não sei qual é o seu contexto, da sua realidade, da sua casa, mas o Espírito Santo de Deus quer acender uma chama no teu coração hoje, para você cumprir a vontade dEle, para você ser canal de bênção onde você estiver, assim como foi com Pedro. Por isso na primeira pregação dele, 3.000 almas foram ganhas a Cristo. É o mesmo Pedro que andou sobre as águas e começou a afundar, o mesmo Pedro que negou Jesus, é o mesmo Pedro que pegou a espada e rasgou a orelha de Malco, é o mesmo Pedro. Mas agora existe algo muito maior que ele queimando no seu coração. Existe